Estrelando está começando. Meu entrevistado hoje no bloco Astros e Estrelas é o umbandista Alexandre Cumino. Ele vem para falar sobre o seu novo livro, seu lançamento e mais diversas outras informações sobre Umbanda. Logo depois, Céu Aberto e dicas do Estrelando para você. Não saiam daí. Aqui ao meu lado, Alexandre Cumino, ele que é do signo de Gêmeos, tem a lua no signo de Aquário e o ascendente dele é Touro. Ele já esteve no programa aqui, dando entrevista sobre Umbanda, e ele é bacharelado em Ciências da Religião pela Faculdade Claretiano e sacerdote de Umbanda e autor de vários livros. Quero te agradecer muitíssimo a presença aqui. Ele veio de São Paulo diretamente somente para gravar aqui no estúdio. Quanta honra, hein? Eu que agradeço, principalmente porque a experiência foi ótima da outra vez que a gente fez a nossa entrevista. Eu saí muito feliz, muito contente com o conteúdo, com a abordagem, né, e com a receptividade das pessoas. Foi ótimo. Muito obrigado. Eu que te agradeço por ter vindo novamente aqui. Pombagira, uns assuntos bons, né? Foi, assunto. Eu só não sabia o título que eu ia dar para a entrevista, porque senão ia ficar pesado. Você vê que no lugar da palavra Pombagira, eu coloquei as guardiãs. Tá ótimo. Para ficar mais sofisticado, porque acho que elas merecem também. Elas né? merecem demais. Alexandre, eu queria uma questão. Você está lançando um novo livro. Antes de tudo, quantos livros você tem publicado? Eu tenho 11 livros publicados, todos pela editora Madras. Tudo de Umbanda? Tudo de Umbanda, menos um. Eu tenho um livro chamado Deus, Deus e Divindades, que é uma comparação entre as divindades de vários panteões com os orixás. Então tem uma relação com a Umbanda, pelo fato de que os orixás estão ali, mas é um livro que fala de todas as religiões, de todos os panteões. Então fala, por exemplo, que aquela divindade que a gente chama de Oxum, a mãe e orixá do amor, ela é como Lakshmi na cultura hindu. Sim. Ela é como Vênus na cultura romana, ela é como Afrodite na cultura grega, ela é como Freyja na cultura nórdica, ela é como Hathor na cultura egípcia, e assim vai pegando orixá por orixá. Então não é exatamente um livro de Umbanda, mas todos os outros são. Você faz uma correlação das outras culturas, né? Que foi um estudo que veio com o meu mestre, Rubens Saraceni, que é ele sim o maior autor de livros de Umbanda, com mais de 50 títulos publicados, em memória, saudoso pai Rubens Saraceni. Ele deu a dica desse estudo quando ele abriu um curso chamado Teologia de Umbanda, um curso livre, não acadêmico. Em 1996 a gente começou a estudar e ele falou: os orixás que nós cultuamos na Umbanda são divindades de Deus. Divindade é uma manifestação de Deus. Deus não cria uma nova divindade para cada religião. Então cada religião acultura as suas divindades da maneira como ele vê. É como você dizer assim, Deus é um, mas você pode chamar ele de Alá, de Adonai, pode chamar ele de Brahman, você pode chamar ele de Tupã, de Yahvé. Então são diferentes nomes para a mesma força, aquilo que você chama de Deus. Então, quem eu chamo de Oxum, também posso encontrar ela em diferentes culturas, aquela essência, aquela forma. Eu estudei esse livro, Deus, Deus, Divindades, e tem outro que é Deus, Deus, Divindades e Anjos. A história da Umbanda, Umbanda não é macumba, Umbanda e o umbandista, médium e mediunidade, o sacerdote de Umbanda, orixás na Umbanda, caridade, amor e perversão, em parceria com o meu grande, queridíssimo irmão e amigo Rodrigo Queiroz. Já deu gancho para eu te perguntar sobre o livro novo. Então é isso. Me fale uma coisa, do que se trata o livro? Eu não li, recebi agora o livro, então eu não sei ainda do tema. O título dele é Caridade, Amor e Perversão. E é uma coisa muito forte você colocar amor e perversão numa mesma frase, né? Porque sim, a questão da caridade é uma questão muito polêmica. As pessoas falam, eu vim aqui para fazer a caridade. A própria definição de Umbanda. Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade. E a Umbanda surge em 1908 com o Zélio de Moraes, que manifestou um caboclo chamado Caboclo das Sete Cruzilhadas numa sessão espírita na recém-fundada Federação Espírita de Niterói. Ele estava naquele contexto, embora ele não fosse espírita, ele estava naquele contexto de Allan Kardec. Isso. Allan Kardec costumava dizer: fora da caridade não há salvação. Isso. E ali Allan Kardec estava se contrapondo à Igreja Católica, que dizia, fora da Igreja não há salvação. Então Kardec está batendo de frente com a Igreja e dizendo, não, a salvação não existe para quem está fora da caridade. A pergunta é,
Se fora da caridade não há salvação e eu me apego a isso, então eu estarei fazendo caridade para me salvar. Então eu não estou fazendo por você, eu estou fazendo por mim mesmo. Sim. Se eu faço a caridade só para eu me salvar, é igual um católico comprando indulgência na Idade Média. E diga-se de passagem, no Concílio Vaticano II, na década de 60, caiu esse dogma de que fora da igreja não há salvação. Ele caiu quando a igreja abriu as suas portas e falou, agora nós também somos ecumênicos. Então Deus é maior do que a igreja, ele também está nas outras igrejas. Mas o espírita, quando pega a obra de Kardec e lê, ele continua, a cabeça dele vai para aquela época que é o Kardec brigando com a igreja e dizendo, fora da caridade não há salvação. E aí chega na Umbanda, o Umbanda é manifestação do espírito para a prática da caridade. As pessoas chegam e dizem, eu quero fazer a caridade. O quê? Que caridade é essa, meu irmão? Você pega ainda, se a gente for mais longe ainda, na própria obra de Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele pega passagens do Evangelho. Ele pega a primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde diz assim, mesmo que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver, ele fala grego, ele escreve em grego, e ele escreveu ágape. Ágape é uma das 3 formas de amor na cultura grega, que você tem filos, eros e ágape. Isso. Filos de irmão, eros sensual e ágape é o amor divino. Então as pessoas traduziram a palavra ágape. É o amor de coração para coração. Foi traduzido como caridade. Ágape é amor, é muito maior. Você não diz assim, eu tenho um filho, meu filho vem cá, eu vou lhe dar escola e comida por caridade. Não, a palavra caridade, então, ela se perde. Sim. No momento que você compara ela à ágape. E esse é o tema desse livro. Esse é o tema desse livro aí, de falar, meu irmão, você quer fazer caridade, mas você sabe o que é o que é caridade? Então, qual é a motivação? Eu estou levando cobertor, eu estou levando sopa, eu estou ajudando as pessoas para eu me salvar ou porque eu amo as pessoas? Esse é o ponto. Como é que você tem inspiração? Como é que funciona? Você é uma inspiração divina que aparece para você, fala assim, eu vou escrever esse tema. É algo que é intuído ou algo que é psicografado? Como é que funciona a ideia de um livro, a criação de um livro? Eu não psicografo, tudo é fruto de muita pesquisa, mas há momentos que a gente está muito inspiradão e vai escrevendo, escrevendo, escrevendo. O livro História da Umbanda foi o Rubens que me deu a dica também de escrever esse livro, escrever sobre os autores de Umbanda. Eu comecei a pesquisar toda a literatura de Umbanda para escrever o livro História da Umbanda. E eu passava noites e noites e noites em claro, sem sono e sem conseguir parar de escrever. Parecia que eu estava indo ao encontro daqueles autores, um negócio muito louco, mas não chegava a ser uma psicografia. Eu estou agora escrevendo um novo livro, que vai ser lançado no ano que vem, que se chama Exu Não É o Diabo. Eu estou escrevendo esse livro e eu acordo com o texto pronto na minha cabeça. Não é uma psicografia, mas ele está pronto na minha cabeça. Para eu escrever aquilo, eu tive que ler, eu tive que pesquisar. Eu falo, por exemplo, as questões sobre pacto com o diabo. Então, se você não leu Fausto de Goethe, se você não leu Grandes Sertões Veredas, se você não conhece o pacto que Robert Johnson fez na Encruzilhada, você vai escrever o que sobre pacto? Vai escrever da tua cabeça, um espírito vem lá e fala sobre pacto, mas você tem que saber do que eu estou falando. Mas que tem muita gente que escreve da sua própria cabeça, né? Então, há de ter pesquisa, mas não falta inspiração, não falta intuição. A questão da caridade, no caso da Umbanda, é comum as pessoas chegarem e falarem assim, eu quero fazer a caridade. Para fazer caridade, você não precisa de religião. É verdade. Quer fazer? Verdade. Vai e faça. Mas há algo pior ainda na Umbanda. Há pessoas que pensam que está fazendo a caridade para o espírito. Está fazendo a caridade de incorporar um espírito. Para esse espírito ajudar alguém. De dizer, eu faço caridade para o meu caboclo. Então, é um absurdo, não é? Muito. E isso acontece. Há uma inquietação com relação à caridade. Eu tenho mais umas perguntas para fazer, vou deixar para o segundo bloco, tá bem? Ótimo. Inclusive, você está falando sobre Exu, sobre intolerância religiosa. Muito tá bem? bom, assunto atual. Voltamos já. A locação para a temporada, pela legislação atual, ela tem um período máximo de 90 dias. Mas a prática tem nos demonstrado outras situações. Por exemplo, aluguel por fim de semana, aluguel por dia. E os condomínios têm que ter muita segurança em relação a quem vai ocupar a unidade.
Então, nossa recomendação sempre é no sentido de que o proprietário daquele imóvel, daquele apartamento ou daquela unidade, informe quantas pessoas irão comparecer ao condomínio, de preferência com a identificação e o período em que eles vão ficar ali ocupando aquele imóvel. Por quê? Se acontecer qualquer coisa dentro desse período, o condomínio irá em cima do proprietário e o proprietário poderá entrar com uma ação regressiva. Até a próxima. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Olá! Nesta semana, no final do mês, temos um eclipse, o eclipse lunar, que vai ativar os signos de Aquário e de Leão. É o primeiro eclipse do ano. Os eclipses acentuam crises e vão afetar os setores do mapa, as casas, aonde vocês possam ter Leão e Aquário. Por ser um eclipse lunar, a gente tem a sombra da Terra ofuscando a luz da Lua, os temas ligados ao passado, assuntos antigos, devem ir embora, devem dar lugar para o novo. Marte, no signo de Sagitário, vai nos ajudar a termos mais energia para avançar, buscarmos mais aventura, o novo, bom para esportes, viagens, atividades ao ar livre e explorar novos horizontes. Até a próxima semana. Apoio. Euro Materiais para Construção e Reforma. Praça dos Andradas 110, em Santos. Faz tanto tempo que a gente tem uma amizade especial com você. Beverly, Beverly Hills, Beverly, Beverly Hills. Confira agora a agenda do Estrelando para você. O SICOM, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, promove o curso de Síndico Profissional Módulos 1 e 2. A programação você encontra no site sicom.org.br ou através do telefone 13 3326 3083. Voltamos ao segundo bloco, no entrevistado Alexandre Comino. Estamos falando sobre Umbanda e diversos outros assuntos. Primeira coisa, qual é o seu orixá? Tem o Xangô de frente. Xangô. E Iemanjá no Juntó, e no Ancestro tem Oxalá com Oxum. Então, você sabe que o astro fortes, representante de Xangô, o deus dos raios e trovões, na astrologia é Júpiter, sim, ou na mitologia grega é Zeus, né? É ele mesmo. E esse é o astro dominante da sua carta. Então... Ele tem uma lua em conjunção a Júpiter no signo de Aquário. Eu vou entregar você pelo seu mapa aqui, lá no meio do céu. É o astro dominante da carta dele. E sou um comunicador, né? Um geminiano. Sim. Que embora... Um geminiano, como eu já tinha falado, na frente aí... é um geminiano atípico. Para quem entende de astrologia, ele nasceu com o Sol em conjunção a Saturno em Gêmeos, ou seja, a predominância de um astro velho, de responsabilidade, de tempo, de compromisso. Assim? É o velho da astrologia. É isso mesmo. É o velho disciplinador e kármico. Alexandre, a gente estava falando no bloco anterior, você vai lançar um livro sobre de Exu, né? Exu realmente, o tema Exu, o tema Pombagira é uma polêmica dentro da Umbanda, dentro do Candomblé e tudo fora. Mais. E hoje nós estamos tendo está aparecendo muita intolerância, né, religiosa, destruindo terreiros de Candomblé, roças e tudo mais. Como é que você está vendo isso? Como você está sentindo isso no mercado ou no teu próprio espaço em São Paulo? Sabe, Jorge, existe uma coisa muito louca, que a gente pode reclamar da intolerância, a gente pode apontar algumas questões bem pontuais
de crime de intolerância que vem acontecendo, principalmente no Rio de Janeiro. Há, nesse momento, um movimento muito forte, mas também há um outro lado. No momento que o intolerante te agride e você... Tá tudo bem, só vamos dizer, isso está acontecendo, mas essa pessoa agredida, ela ainda está na paz. Então, no momento que o intolerante fala, eu sou de Jesus e vim te bater, tem alguma coisa, tem uma mensagem subliminar muito forte, porque o outro está dizendo, eu sei do que eu sou, eu não preciso contar para ninguém do que eu sou. Então, de alguma forma, quando isso acontece, você está chamando a atenção das pessoas para mostrar ao que viemos e quem vem ao que aqui quando há intolerância. Então, sim, a intolerância ela é algo que deve ser enquadrado na lei, deve ser estudado, caso a caso que está acontecendo, mas, no geral, a intolerância ela acontece quando os diferentes se encontram. E hoje é um momento do encontro dos diferentes, principalmente nesse universo virtual. Você está sentindo isso? Você recebe algum tipo de agressão por ter um espaço, por escrever livro, por ser um representante da Umbanda, praticamente? Eu respeito muito todas as pessoas e eu me sinto muito respeitado. Graças a alguns cuidados, a gente funciona com todas as licenças e toda a legalidade necessária para um estabelecimento estar aberto. Então, ali está a polícia, ali está também a pessoa que guarda a porta, ali está um segurança, está todo mundo ali para que isso não venha a acontecer. Ou seja, tanto que guarda a porta no aspecto material, físico, quanto do espiritual também. E também estou numa área privilegiada, eu estou no Ipiranga, quase de frente com o metrô. Entendi. Né? Então, qualquer coisa que acontecer ali, o DP da polícia é no quarteirão ao lado. Você tem um espaço em São Paulo de formação de sacerdotes, não é isso? É um colégio de Umbanda Sagrada chamado Colégio de Umbanda Pena Branca. É aberto a qualquer um, por exemplo, eu gostaria de conhecer mais da Umbanda, me interessar mais pela Umbanda. Tenho alguns livros, já li os seus livros e tal. Posso assistir uma sessão, fazer uma consulta? Como é que funciona? www.colégiopenabranca.com.br. Lá você tem o calendário de atividades e de atendimento. E pode qualquer um assistir. É gratuito e é da religião. Então isso não tem cobrança, não tem nada, mas também é um grupo de pessoas que está atendendo, cada um vai receber uma ficha, não tem um atendimento particular, pessoal, que alguém vai te pagar para ficar atendendo, porque é uma religião. Então tem o dia do atendimento, também tem um dia para o desenvolvimento mediúnico, um dia para o sacerdócio, é uma casa de estudo, Entendi, é um colégio. Entendi. Eu queria te fazer uma pergunta. Como é que é vista a reencarnação pela Umbanda? A Umbanda vê a reencarnação de uma forma muito parecida com a do Espiritismo. A diferença é que, em alguns casos, de uma forma mais popular, o Espiritismo às vezes carrega a mão no karma, às vezes carrega a mão nas situações negativas e de que isso aqui é o lugar para a gente sofrer, para a gente penar, e a Umbanda ela não carrega a mão. Por exemplo, é quase como se você fizesse uma releitura do pecado, agora ele é o karma. O inferno agora é as trevas. Então a Umbanda ela é muito suave, ela é muito tranquila com relação a isso, com relação a quem você é, como você quer viver. Você pergunta, qual é a doutrina da Umbanda? Ser feliz. O que você precisa para ser feliz? Não está escrito num livro, a Umbanda não está codificada. Então nem a obra de Kardec, nem a Bíblia, nem o Alcorão, nem o Tao Te Ching, nem os Zen de Avesta não explicam qual é a doutrina da Umbanda. Que a doutrina da Umbanda é vida simples. Tá, mas assim, partindo do princípio, por que uns nascem e sofrem mais, nascem em condições mais precárias, mais difíceis, outros mais facilmente? Se eu responder, eu vou estar dando uma regra, e se eu der uma regra, eu vou dizer que todo mundo é igual. Então, todo mundo que nasce sem a visão é porque na outra vida abusou da visão. Todo mundo que nasce com problema de garganta é porque na outra vida abusou da palavra. Todo mundo que nasce com alguma deficiência mental é porque na outra vida deu um tiro na cabeça. Então, a gente não pode generalizar. Sim, podemos dizer que há questões kármicas, mas não podemos generalizar.
Então a gente não deve dizer, por que algumas pessoas nascem assim? Porque aquilo é na medida exata do que você precisa para o seu aprendizado agora, para o seu crescimento. Cada um nasce no lugar ideal para o seu aprendizado, para o seu crescimento, para aquilo que precisa nesse momento. Mas generalizar, por que um é rico, por que o outro é pobre, por que um é doente, por que o outro não é? Por que uma criança nasceu com um problema de saúde? Então a gente vai dizer, só pode ser uma questão kármica. Mas essa questão kármica é o quê? Na outra vida ela foi muito ruim, aí está generalizando. Pode ser, não interessa que ela foi na outra vida, interessa que isso tem algo para aprender. Mas o que a criança tem para aprender? Às vezes não é a criança que tem algo para aprender, são aqueles que estão em torno dela e ela está ali sendo o veículo do aprendizado. Isso é um sofrimento para a alma de quem está reencarnando, como criança, não? Não sei. Não sabemos. Que sim. Não sabemos. Existe um tempo. Às vezes a gente julga que é um sofrimento, mas quando você vai olhar, às vezes não é tanto sofrimento para a criança, tanto quanto para aqueles que estão em volta, porque se já nasce nessa condição, não conheceu outra coisa diferente. Existe, né, um tempo de reencarnação, por exemplo, quando uma pessoa ela desencarna, o tempo para ela reencarnar, existe desencarna. Eu acho que então tem uma hora que começou e uma hora que vai acabar. Não é? Não sei. Assim, eu tenho perguntado para diversos entrevistados a respeito, e cada um tem uma posição, vem de uma linha e me fala um tipo de... A minha posição é assim, você quer saber da Umbanda se existe. Eterno é Deus. Então, se isso daqui é uma situação do espírito se na casa do meu pai tem muitas moradas, essa morada não é a única e não será a única morada, eu não estou falando de outros planetas, estamos falando de outras realidades, de outros mundos, de outros universos. Então reencarna e desencarna para ter uma experiência humana. E será que a experiência humana é a única experiência pela qual a gente vai passar? Ok. Não é possível. Adorei. Não é? Então uma hora tem que parar isso aqui para ir para outro lugar. É verdade. E se eu estou aqui, antes eu estava em outro lugar, porque em algum momento começou. Em outro momento vai parar. Começou quando eu era mais imaturo e vai parar quando eu for mais maduro. Mais maduro, tá certo. Meu querido, você volta semana que vem para a gente falar sobre 2018. Muito bem? Obrigado. Muito eu que te agradeço. Tá bem. Uma ótima semana a todos. Sicom, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Nebias 472, telefone 33263083.